Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, tudo bom com vocês? Que bom, né? Pessoal, essa é a segunda aula do curso de móveis planejados em drywall. A primeira aula já está no canal aí, quem não viu dá uma olhada. Esse curso é focado na execução dos móveis planejados. Então, se você é novo na área do drywall, se você está começando agora, eu recomendo que você também faça o curso de drywall básico que tem aí no canal. Você pode acessar na playlist, é o Lucasinho Drywall Basicão, para você ter aí um entendimento geral sobre drywall, para depois você estar aproveitando melhor as aulas do curso de móveis planejados. Agradeço a presença de todos aí e tenha um bom curso. E antes da gente começar essa aula, como vocês sabem, o canal não tem ajuda nem apoio de empresas do segmento. Então eu peço a colaboração aí de todos, deixando um like aqui no vídeo para ajudar o projeto, para ajudar o canal. E acompanha aí que vocês vão entender. Então tá aí, pessoal, nessa aula prática inicial, nós vamos mostrar aí como que nasce um mobiliário em gesso drywall. Foi montado aqui no Estúdio Escola duas estruturas, são estruturas feitas com guias e montantes de 48 milímetros, é uma estrutura padrão, presa no chão e no teto, com os montantes fixados. Essa estrutura simula uma parede de drywall, e essa estrutura aqui é igual a outra, só que está sem a chapa, simula aí a estruturação sendo executada. E nessa aula aqui nós vamos ver aí o princípio básico do mobiliário e vamos passar aí 3 tipos de fixação. Então nós vamos fazer aqui o conceito básico de um mobiliário, que é aí o conceito de uma parede de drywall deitada. E eu vou passar aí 3 tipos de fixações básicas para você começar a aprender a fazer móveis planejados em drywall. Então nós vamos fazer aqui nessa estrutura o que seria uma mesa, uma bancada, uma prateleira daqui até ali, e eu vou passar aí as 3 formas de fixação. E a primeira fixação é a fixação metal-metal. Nós vamos fixar a guia diretamente na estrutura de montantes. E para fazer essa fixação nós vamos usar aí os parafusos metal-metal, parafuso brocante, também conhecido como capetinha. Tem aí o brocante ponta broca, e tem o parafuso metal ponta agulha. Você pode usar qualquer um desses dois para essa fixação. Os dois dá certo. E antes da gente mostrar a fixação, vai uma dica muito importante aqui sobre a altura do seu mobiliário. Se você quer a altura em, por exemplo, 80 centímetros, você vai colocar a ferragem em 79 centímetros. Porque depois, quando você chapear por cima, você vai chegar aí nos seus 80 centímetros, porque a chapa tem aí aproximadamente 1 centímetro, ela tem um pouco mais, ela tem 12,5 milímetros, mas a gente arredonda para 1 centímetro para facilitar aí as contas. E com relação à largura do seu móvel planejado, segue a mesma regra. Se você quer um móvel finalizado com 40 centímetros, você tem que fazer a estrutura com 38 centímetros, porque depois na hora do chapeamento dos topos, você vai ter 1 centímetro para cada lado da chapa e vai chegar aí na sua medida final de 40 centímetros. E definindo as medidas, aí eu passei o laser na medida que eu quero, usei o laser aí para bater as medidas dos dois lados, já fiz a marcação e agora vou fazer a instalação da guia diretamente no montante, com a fixação metal-metal. Eu já comecei aqui a fixação, vocês podem ver aí, já foi colocado um parafuso aqui e outro aqui. Essa é uma fixação padrão. E para fazer a fixação do parafuso metal-metal, a gente tira o limitador da parafusadeira. A gente usa a parafusadeira nesse módulo, para facilitar aí a fixação.
E outra dica sobre a parafusadeira é que se a sua for 220 volt, liga ela na tomada 110 e que você vai diminuir a rotação do equipamento e vai ter uma performance melhor para fazer aí a fixação do parafuso metal-metal. Então essa é a fixação metal-metal direto na estrutura, a guia fixada nos montantes, os parafusos brocantes, conforme vocês estão vendo aí. Vou mostrar no detalhe aqui como fica por dentro os parafusos. E no caso, se você querer mais força bruta, se você falar, mas eu quero fazer mais forte ainda, você pode colocar até um montante aqui no meio. Essa estrutura, além dos montantes das extremidades, pode ter aqui um montante no meio. Se você quer muita força, aí você vai fazer a mesma fixação aqui. E com o montante aqui no meio, o projeto vai ficar bem mais forte. Aí vai da sua necessidade. E o padrão é esse aí. 2 parafusos para cada montante. E o segundo tipo de fixação nós vamos fazer agora. Nós temos aqui o mesmo pedaço de guia e nós vamos simular aqui, fixar esta guia para fazer o móvel planejado em uma parede de drywall. Ou uma parede de drywall que já está pronta na casa do cliente, ou de repente você faz a estrutura, deseja chapear primeiro para depois fazer o seu mobiliário. Então nós vamos fazer a simulação aqui de como é a fixação da guia da prateleira, balcão, bancada, quando a parede já é de drywall e já está chapeada. E para fazer a fixação da guia do mobiliário quando a parede já é de drywall, a gente vai usar o mesmo parafuso do chapeamento, o TTPC 25, que é o mesmo parafuso para fazer o chapeamento drywall na estrutura. Olha ele aqui, ó. E nós vamos usar ele de duas formas. Primeiro nós vamos fixar a guia com o parafuso pegando o montante atrás. Então, se a parede já estiver pintada, você tem que caçar os montantes aí para saber aonde eles estão, usando aí um caça-montante ou um imã. E nós vamos fazer também a fixação pelas quinas da guia para deixar mais firme aí o projeto. Eu já fiz uma fixação aqui e uma fixação aqui. O parafuso entra pela guia, passa o drywall e pega o montante atrás. Então foi 2 parafusos do chapeamento pela guia pegando o montante atrás, em cada montante. Mostrar aqui no detalhe como fica atrás. Vocês percebam aí que o parafuso transpassou o drywall, encontrou o montante e fisgou. Tá aí os 2 parafusos que eu coloquei. E depois que a gente fez a fixação nos montantes, a gente vai fazer a fixação no miolo, diretamente na chapa. Para isso eu vou usar aqui a parafusadeira sem limitador e o mesmo parafuso do chapeamento. E vou fazer a fixação pela quina da guia em 45 graus. Nós vamos fazer aqui a fixação para aumentar aí a força bruta do nosso projeto. Fazendo aí uma espécie de costura. Eu coloquei um aqui em cima, coloco um embaixo, esse aqui em cima e agora coloco mais um embaixo aqui. Todos em 45. E dessa forma a nossa guia está muito forte, muito firme, diretamente em uma parede que já está pronta de drywall, ou no caso se você quer chapear antes de colocar a guia do mobiliário. E sobre essas fixações que eu acabei de mostrar, tem uma dica muito importante: você nunca termina de fixar com o parafuso girando, você sempre termina com o parafuso parado. Você começa a fazer a fixação e quando o parafuso encostar no seu final, ele não pode terminar girando sem parar.
parando na hora que chega, ele fica bem mais firme. Se você terminar a fixação com ele girando, vai perder um pouco da força. Então você tem que treinar aí o seu gatilho para sempre que fazer a fixação, o parafuso parar de girar na hora que encostar no seu final. E pronto, pessoal. Agora que eu já instalei as guias nas extremidades, eu já coloquei os montantes para compor aí o que seria um móvel planejado em drywall na sua forma mais básica. Eu coloquei os montantes aí encaixados na guia, vencendo aí o vão livre. São apenas 2 montantes, um de cada lado. Você pode me perguntar sobre questão de peso. E não se preocupe com essa questão de peso, porque vai ter aula especial para falar sobre carga em mobiliário drywall. Mas, por exemplo, aqui nós temos um montante em cada extremidade. Se você quiser mais força bruta, você pode pôr um montante no meio. E se você quiser mais força bruta ainda, você pode usar montantes duplos, um encaixado dentro do outro. Mas não se preocupe que vai ter aula sobre isso em breve. No caso aqui eu apenas encaixei os montantes, mas se eu fosse terminar esse projeto, eu poderia usar aqui o pulsionador ou até um parafuso metal-metal. Aqui embaixo e em todos os cantos aí, para fixar aí o montante na guia. E a terceira forma de fixação básica que eu vou ensinar nesse vídeo é no caso se uma dessas paredes fosse de alvenaria. Vamos dar um exemplo aqui que essa parede é de drywall e vamos fingir que essa parede aqui fosse de alvenaria, de tijolo. Então essa guia aqui seria fixada diretamente na parede de alvenaria. E para isso a gente ia usar aí a bucha nylon 6 milímetros. E também o parafuso para fazer a fixação. Eu estou pondo aí na tela uma imagem de uma fixação minha de guia em parede de alvenaria para execução de móveis planejados em drywall. Você está vendo aí na imagem, primeiro a gente faz o furo transpassando a guia e já furando tudo junto, guia e alvenaria. Você pode usar aí uma broca de vidia para isso, não precisa trocar broca. E depois, segurando a guia em nível, você coloca a bucha e faz a fixação do parafuso aí usando uma parafusadeira universal. Se a sua linha de guia for comprida, você pode colocar uma bucha dessa a cada 60 centímetros. E então nessa aula a gente aprendeu aí as 3 formas de fixação básica dos móveis planejados em drywall e como nasce um mobiliário, qual é o mobiliário mais básico que existe. Nós vamos começar o curso aqui do zero, para quem não sabe nada. Nas próximas aulas nós vamos aprofundando e vamos tornando o curso aí mais avançado. E agora vem a hora aí da dica bônus. É a dica aí para quem acompanha a aula até o final. E eu vou passar aí para vocês uma dica bônus muito importante, que vai ser muito útil aí na vida profissional de vocês. No caso aqui dessas 2 fixações, parede de drywall pronta e estrutura metal-metal, qual seria a fixação que torna mais forte? Qual é a fixação que eu posso ter depois, colocar mais peso em cima do meu mobiliário? E a resposta é a seguinte, é essa forma aqui, metal-metal. Essa forma aqui, ela é muito forte. A estrutura na parede pronta de drywall, ela é bem forte, mas essa estrutura aqui, ela é bem mais forte. E porque aqui nós temos aqui um princípio físico, que é esse barramento horizontal preso nos montantes verticais. E eu vou explicar aí como funciona essa questão física desse barramento. E tá aí, pessoal, quando a gente faz esse travamento horizontal preso nessa estrutura vertical, praticamente a gente dobra a força bruta do montante aqui de baixo. A gente faz com que essa parte do montante aqui e essa parte aqui praticamente dobre a sua capacidade de segurar carga. E isso é um princípio físico, né? Eu vou demonstrar aqui através dessa régua. Isso é uma régua de plástico. Imagina que esse montante seja esta régua, né? Então se eu exercer uma carga aqui, perceba que a régua se curva, porque é uma régua de 30 centímetros. Então, quando eu exerço um peso em cima dela, ela se curva. Agora, se eu forçar da metade para baixo,
é bem mais difícil curvar a régua. E aqui acontece a mesma coisa. Quando eu faço o travamento no meio aqui da estrutura vertical, eu praticamente estou dividindo o peso para os dois lados. Então é como eu querer entortar essa régua da metade para baixo, ela fica bem mais firme. E isso acontece igual aqui na estrutura do drywall. No caso, esse tipo de estrutura também é usado no steel frame para reforçar aí as colunas verticais. Então, quando a gente faz esse barramento horizontal aqui fixado, a gente dobra praticamente a força bruta dos montantes em receber carga de cima para baixo. Então, para quem acompanhou a aula aí até o final e pegou essa dica que eu acabei de falar, coloca aí nos comentários #DicaBônus, que eu quero ver aí o pessoal que acompanha as aulas até o final, o pessoal que está empenhado aí em aprender como que vira um profissional em móveis planejados em drywall. E é isso aí, pessoal. Essa foi a primeira aula prática. Deixa um like aí no canal para ajudar o projeto, para ajudar o canal. A estrutura do curso é uma estrutura simples, mas eu vou procurar aí de passar um conteúdo técnico muito bom. Eu vou procurar de passar aí tudo que eu aprendi, tudo que eu sei nesses 11 anos que eu pratico a execução de móveis planejados em drywall. Então, as próximas aulas serão muito importantes, você não pode perder nenhuma aula, porque as aulas são sequenciais e vocês vão estar aprendendo aí um ramo que está em franco crescimento no Brasil. O mobiliário drywall, ele praticamente explodiu e ele vai crescer muito nos próximos anos. É uma opção construtiva aí para as residências, empresas, incrível, e muita gente já está consumindo. Então, eu agradeço a presença de todos e um forte abraço, muito obrigado e fique com Deus!